Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Conta-se que um nobre de ricos tesouros colocou um prêmio para o artista que melhor pudesse representar numa tela a paz. E ao final do concurso havia duas telas finalistas. Uma tela que representava uma imagem que chamaríamos de quase perfeição. Um lago calmo como um espelho d'água, cercado de árvores belas carregadas de frutos, num gramado verdejante sob um céu de esplêndida beleza, um alvorecer aquecedor e aconchegante, uma imagem paradisíaca. A segunda tela era o oposto da primeira, quase. Era um céu escuro de nuvens e tempestades cortado de raios. Uma cena invernal de árvores secas, sem folhas, galhos contorcidos, ao sopé daquilo que parecia ser uma cachoeira que caía como uma cascata gelada. Nada tão convidativo, mas a sensibilidade do artista fê-lo colocar no centro da tela, num dos galhos secos e contorcidos, um ninho de aves. E podia-se ver, tal foi a sua sensibilidade e a sua habilidade, avezinhas pequeninas, protegidas pela ave-mãe debaixo das suas asas. E foi assim que esse artista, que conta-se foi o premiado, traduziu o conceito de paz. Não a primeira imagem de tranquilidade e diríamos até de pasmaceira, mas a verdade de que, na figura da tela, as avezinhas, protegidas por sua mãe, pela ave-mãe, tinham paz enquanto ao seu redor havia o inverno e os trovões e tudo assustador. Este é o conceito bíblico de paz. A palavra shalom do Antigo Testamento não representa condições ideais. Ela representa, melhor do que isto, situações críticas, mas algo mais forte do que as situações difíceis e que transmite tranquilidade ao coração enquanto tudo está como que desabando ao redor. Se existe algo que é capaz de dar tranquilidade e segurança ao coração quando tudo desaba ao redor, quer dizer que esse algo, ou melhor, para ser mais exato, alguém é mais poderoso do que as situações que inspirariam temor. E é por aqui que a gente entra no Salmo 27. Não tem cabeçalho, mas os eruditos dizem que aconteceu antes dele ser coroado. Faz sentido, ele fala do seu pai e da sua mãe ainda vivos no versículo 10. Então ele ainda não tinha ascendido ao trono, nem de Judá, nem de Israel depois. E muito provavelmente, como dizem os eruditos, falo isso apenas para fim de contextualização, naquela época da sua vida em que o rei legítimo Saul o perseguia a Davi incansavelmente, tramando a sua morte, tentando contra a sua vida, colocando, como ele parece fazer referência a isso no versículo 3, todo o exército contra ele. Agora ouça estas palavras, entendendo a situação, e nós vamos encontrar aqui, por isso eu dei a mensagem, esse título, Kit de Sobrevivência para 2025. Nós vamos encontrar 5 posturas que ele assumiu, posturas que eu e você devemos e precisamos assumir igualmente em face do ano novo, de tanta coisa que sequer sabemos que se descortina perante nós. Ele se sentia na escuridão, mas ele disse: o Senhor é a minha luz. Percebe a força destas palavras? Quando ele se sentia completamente sem ninguém ao seu lado, fraco e muito provavelmente prestes a ser vencido, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando seu coração estava prestes a tremer de temores, ele disse: a quem temerei? Humanamente falando, estava
totalmente perdida a situação, mas ele diz: o Senhor é a força da minha vida. Ousaríamos chamá-lo de ousado, se não entendêssemos adequadamente as palavras deste belíssimo salmo. Davi, primeiro de tudo, irmãos, é a primeira coisa que a gente precisa para o ano de 2025, adoração. E desse assunto ele entendia. A adoração surgiu no momento em que, em vez de colocar o seu olhar posto na situação em que ele se encontrava, em que ele se sentia na escuridão, em vez de concentrar obsessivamente, e é uma grande tentação quando estamos passando pelas crises da vida, pensarmos obsessivamente, maniacamente, somente naquilo que estamos vivendo. Não, em vez de concentrar-se na provação, na dificuldade, na luta, ele tem o seu foco e a sua concentração fixa em Deus, o Senhor. E veja que ele não está falando das coisas que Deus poderia dar. Não. O Senhor Ele está fixado na pessoa de Deus. Não é tão fácil, meus queridos irmãos, que nós sejamos movidos e que o nosso foco se distraia e que realmente quando nós estamos passando por situações, nem se comparam com essas aqui, muito menores, muito menores, nem se comparam, diria. Mas é tão fácil que a gente se perca nas situações, o nosso pensamento se foque, se enclausure numa situação. Eis uma boa saída. Lembre-se de quem Deus é. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O exercício de adoração, meus irmãos, e lembre-se que a adoração é um exercício em que a nossa mente e o nosso coração se ocupam, isto é, se concentram em Deus, em quem Deus é, nas qualidades de Deus. Se no seu dicionário mental, isto é, se na sua compreensão, adorar é cantar cânticos no culto, e eu já disse isso outras vezes, erroneamente é muito comum chamar o momento de cânticos do culto, o período do culto em que nós cantamos, como se isso fosse a soma, o todo da adoração. A adoração é quando nós concentramos o nosso pensamento e o nosso coração no nosso Deus. Isso é adoração. E é isso que ele está fazendo no meio das suas angústias, no meio das suas dificuldades. Pensam alguns que a adoração, o pensamento em coisas eternas e imateriais, dizem os acusadores, é a nossa fuga. Nós fugimos das dificuldades, é a nossa muleta para que a gente não tenha que viver uma vida de sofrimentos. Eu responderei. Aos que dizem que adorar é fugir das dificuldades, eu digo que é colocá-las em correta perspectiva. As crises da vida, por vezes, direcionam o nosso olhar de maneira enviesada. E esta frase não é minha, é de Mark Dever, ele diz: os nossos medos mentem para nós, fazendo-se maiores do que realmente são. Para reduzir isso aqui em poucas palavras, nós adotamos a postura de adoração, para que a gente possa, em face de medos aparentemente grandes, estar muito preparados para entender que o nosso Deus é maior. Muito temível para Davi estar cercado de inimigos como ele se encontrava. Mas o que ele diz? Diriam alguns dos hipócritas, dos cínicos do nosso tempo, que ele estava fugindo dos problemas e que ele estava usando Deus de muleta. Mas a forma como Deus cuidou dele prova que não. Se você estivesse no lugar dele, ou eu, ou qualquer pessoa, talvez a gente ficaria tomado de pavores. Humanamente é só compreensível, mas o Espírito de Deus o socorreu, é o mesmo Espírito que nos socorre, para dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?
Leia comigo o versículo número 2 do Salmo 27, e vamos aprender se a primeira postura é a postura de adoração, a segunda postura é a postura de grata memória. Ele diz no versículo 2: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, e aqui chegar é aproximar-se, com que intenção? Para comerem as minhas carnes. É certamente linguagem figurada, mas uma linguagem figurada que traduz uma violência muito intensa, um ódio pessoal, diríamos até, uma coisa irrefreada. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se aproximaram de mim com ódio para me destruir, isto é, para comerem as minhas carnes, agora ele se lembra de quantas vezes Deus o livrou. Esses inimigos tropeçaram e caíram. Se você ler, meu irmão, 1 Samuel, capítulo 18 e 19, eu vou só citar. Você vai encontrar 12 vezes que Davi foi maravilhosamente livrado por Deus. Permita-me citar. 2 vezes, Saul tenta encravá-lo na parede com uma lança. Agora, não, entenda essa cena. Saul era o homem mais alto de Israel. Lembra quando ele foi escolhido como rei? Saul era um homem de hercúlea força. Não era um fracote. Um homem, eu disse, de hercúlea força, um homem muitíssimo forte, que não seria para ele difícil. Ele calculou os seus movimentos. Ele estava com a lança na mão e Davi ao lado, e no cérebro ele calculou tudo o que ele precisava fazer. Mas 2 vezes Deus deu a ele tal agilidade que ele escapou da lança de Saul. Saul o colocou como capitão de 1000, isto é, à frente do exército, na esperança de que os inimigos o eliminassem. Foi frustrado o seu plano. Saul deu-lhe uma filha em casamento de nome Merabe. E ele deu uma filha em casamento em troca de que ele lutasse, de que ele vencesse os inimigos do rei. Quando Davi voltou vitorioso, encontrou que Saul tinha dado essa mesma princesa em casamento para outro homem. Sabe por quê? Porque Saul tinha certeza que Davi ia morrer. Ele tinha tanta certeza que Davi não ia voltar daquela batalha, que ele deu a filha, a princesa prometida, para outro. Então ele disse: não, eu tenho outra princesa para você se casar. O dote são 100 prepúcios de filisteus. Isto é, obviamente, matar 100 filisteus. Volta Davi com 200 prepúcios. O que Saul fez com aquilo, não sei. Voltou com 200 prepúcios de filisteus. Entenda que quando ele estava jogando Davi nas bocas dos seus inimigos, nas garras dos seus inimigos, arquitetando a morte dele, cada tentativa de Saul para matá-lo revertia-se em livramento pelo qual Davi saía vitorioso pela mão do Senhor sobre ele. Não é uma fábula mitológica escrita para imaginarmos que Davi era uma espécie de herói grego, um Aquiles. Não, é para dizer que Deus era com ele. As histórias dos livramentos são tão grandes que Saul mandou diversas vezes bandos de homens contra ele, e no último bando foi até o próprio Saul. E Deus intervinha graciosa e soberanamente em cada uma destas situações. Enquanto o coração de Davi estava cercado de temores, ele fez uma coisa que por vezes falhamos fazer. Ele se lembrou: não, Deus tem feito tanto por mim. Eu não posso me esquecer do quanto Deus tem feito por mim. Ao estarmos aqui esta noite, meus amigos, se estamos aqui esta noite, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Não podemos nos esquecer disso. Quantas e quantas vezes, irmãos queridos, sejamos sinceros, quantas e quantas vezes nos esquecemos das bondades e das fidelidades de Deus. Eu li algo esses dias, uma pregação de um pastor do passado, e ele pregando com base em Deuteronômio,
disse que quando um cristão olha para trás, ele vê 5 coisas. Ele vê os livramentos de Deus. Ele vê Deus conduzindo os seus passos. Ele vê as vezes que Deus o livrou de perigos. Ele vê as vitórias que Deus lhe deu. Ele vê as bênçãos que Deus lhe concedeu. Ele vê o quanto Deus lhe fortaleceu. Ao chegar ao final deste ano de 2024, cada um de nós e nós todos vemos as mesmas coisas. O quanto Deus cuidou de nós. Então nós aprendemos um raciocínio da fé. O jeito da fé de pensar é: Deus, que cuidou de mim até hoje, tem me dado motivos para crer que Ele ainda cuidará. Deus, que tem abençoado a minha vida, tem me dado motivos para esperar na sua bênção. É o jeito de pensar de Paulo em Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É por isso que Davi está pensando conosco, depois que ele disse, veja o versículo 2, quando os malvados se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Qual é a conclusão que ele tira disso? Versículo seguinte: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Outra tradução diz, permanecerei confiante. Em terceiro lugar, irmãos, eu disse, em primeiro lugar, a adoração, em segundo lugar, a grata memória. Em terceiro lugar, veja o propósito dele muito bem determinado. Uma coisa, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor. Pergunta: quando nós estamos passando pelas dificuldades da vida, como é que elas modificam as nossas orações? Quando você está em aperto, em enfermidade, em apuros, em crises, em períodos árduos, como isso modifica as suas orações? Alguns param de orar, outros começam a orar o dobro. Alguns têm orações mais intensas, outros menos. Talvez invariavelmente, as nossas orações ficam totalmente focadas no problema que estamos vivendo, na enfermidade, na provação, no quanto queríamos que Deus nos livrasse daquele problema, e vezes por dia. Veja que eu não estou recriminando isso, estou falando aqui humanamente falando. Vezes por vezes nós pedimos, Senhor, livra-me, Senhor, tira-me dessa situação, Senhor. Se a gente fosse dizer isso aqui, uma coisa pedir ao Senhor, o que a gente pediria? Cura, escape, livramento, solução, provisão, proteção. Uma coisa para pedir, vou gastar bem esse um pedido que eu tenho. Ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei. Uma, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Humanamente, a gente sabe que existe gente cínica, não é verdade? Gente que usa de bajulação para conseguir o que quer, então ele meio assim, então se eu disser algumas coisas bonitas para Deus, de repente eu consigo de Deus o que eu estou querendo. Deus é muito mais inteligente do que isso. Não, ele não está fingindo nada. Não está fingindo nada. Ele está nos ensinando um propósito com determinação, que eu traduzo em poucas palavras dizendo que o propósito dele era estar com Deus, e meio que, ou como que, dizendo, não permitirei que decepções, perdas, dificuldades, crises, quebrem esse propósito. Infelizmente, quão facilmente vão-se os nossos propósitos, não é verdade? Amanhã já é dia 1º de janeiro, então se você disse que ia começar a academia no ano que vem, o ano que vem começou. Mas aqui nós temos um propósito bem estabelecido. Um propósito a cumprir com determinação santa. Ou nas palavras do nosso cântico, te louvarei, não importam as circunstâncias. Mais uma consideração, veja que palavras ele diz no versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Versículo 6, também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso
oferecerei sacrifício de júbilo no teu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Algum inimigo poderia acusá-lo de presunção. Presunção é quando alguém tem garantias demais diante de uma situação. É quando alguém parece que tolamente afirma mais do que deveria afirmar, sem temor, sem ressalvas, sem senões, sem talvez. E Davi demonstra aqui uma certeza muito certa de que Deus iria livrá-lo. Você está vendo? Ele está dizendo, me esconderá. Ele diz 2 vezes, por-me-á. Ele não está pensando em talvez. Ele não está pensando que era possível, que talvez ou não Deus o fizesse. Ele tinha absoluta certeza. De onde ele tirou a absoluta certeza? Ora, convenhamos, queridos, se a gente quer ter certeza de uma coisa, é bom a gente ter certeza que a gente pode ter certeza daquilo que a gente quer ter certeza. De onde ele tirou essa certeza? Ele tirou essa certeza, para projetar a minha afirmação, ele tirou essa certeza do dia em que Samuel foi até ele, e virou sobre ele o óleo, e disse que ele tinha sido escolhido por Deus para ser ungido para ser rei. Ele podia ter certeza que ele não iria morrer antes disso acontecer. Então ele tinha certeza, não importa como, ele seria tirado daquela situação. Isto corresponde a algo na realidade de cada um de nós. Nós não podemos ter certeza de que sairemos de todas as situações de fato, desta, daquela, desta perda, daquele apuro, desta enfermidade, daquela situação. Convém sermos modestos. Mas por outro lado, irmãos, podemos não ter certeza quanto a coisas pequenas, transitórias, passageiras, momentâneas, breves, mas temos certeza de coisas eternas. Temos certeza, temos absoluta certeza de coisas maiores. Das pequenas até não podemos garantir, mas as grandes estão todas garantidas por nós, pelo Senhor. Nós não podemos enfrentar a uma ou outra situação da vida destemidos, mas a morte nós podemos enfrentar destemidos, sim. As perdas maiores e o luto nós podemos enfrentar destemidos. Porque nas palavras de Billy Graham, sabe, antes de eu citar a frase de Billy Graham, pessoas que antes de decidirem ler um livro, vão lá no final do livro para ver se vale a pena ler o livro, sabe? Sabe, já viu isso? A pessoa vai lá no final do livro para ver se vale a pena os dias que ela vai gastar lendo aquele livro. Aí depois que inventaram o Kindle fica mais difícil, pelo menos dá mais trabalho, né? A gente fica batendo na tela e tal, dá trabalho. Eu, por exemplo, estou arrependido de não ter feito isso quanto a um livro que eu estou lendo agora. Algumas pessoas leem o final do livro para ter certeza de que vale a pena ler o livro todo. Billy Graham, saudosa memória, disse, eu já li o último capítulo do livro e eu sei que vai ficar tudo bem. Quinto e último lugar. Veja que na segunda metade do Salmo, ele que estava aqui tão cheio de confiança, e estava dizendo, o Senhor por-me-á sobre uma rocha. Ele que estava de peito estufado para dizer assim, será exaltada a minha cabeça. Nos versículos seguintes, ele que tinha demonstrado uma confiança tão segura, agora ele demonstra uma modéstia tão sincera. Veja o versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim, responde-me. Veja o versículo 9. Não escondas de mim a tua face. Quando foi que nós pensamos que Deus faria ou poderia fazer isso conosco? Não rejeites ao teu servo com ira. Não me desampares, ó Deus da minha salvação. Veja o versículo 12. Não me entregues às vontades dos meus adversários. Mudou de ideia rápido. Estava indo numa direção, estava ascendendo em confiança. Agora ele está aqui dizendo, não me rejeites. Ele está dizendo, o Senhor me livrará. Agora ele diz, Senhor, não me rejeites, nem me desampares. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Irmãos, nós temos aqui a oração de um gigante de Deus. E nele nós encontramos aquilo que deveria estar no nosso coração também. E eu traduzirei assim.
confiança diante dos temores por causa de Deus, e reverência diante de Deus por causa dos nossos temores. Ficou claro? Fez sentido para você? Diante dos temores, nós temos segurança no Senhor. Mas diante do Senhor, nós temos reverência, humildade e dependência. Não é que ele tinha receios de que Deus o fosse abandonar, mas ele sabia no seu coração que não era digno de ser sustentado graciosamente por Deus. Isto representa para nós, irmãos, algo que nós vemos em Jesus. Lembra-se de como Jesus era sereno diante dos seus acusadores? Lembra-se de como Jesus nem respondia aos que mentiam com seu nome? Mas diante do Pai, ele orava e suplicava e gemia dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Essa dependência, irmãos, é agradável aos olhos de Deus. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quais são as 5 posturas, irmãos, que nós precisamos para 2025? Adoração. Em segundo lugar, a lembrança das misericórdias do Senhor. Em terceiro lugar, o coração firmado. Uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa contemplar a formosura do Senhor. Em quarto lugar, descansar. Descansar em nosso Deus, buscar descansar em nosso Deus. Em quinto lugar, depender humildemente do nosso Deus. É por isso que o final do Salmo, versículo 14, nos diz: agora ele, voltando-se para os seus, espera no Senhor. Anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus, irmãos, é a nossa paz. E Jesus nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora, faltam 2 minutos para o começo de um novo ano. Neste mesmo instante, algumas pessoas estão, infelizmente, para suas próprias almas, envolvendo-se com os demônios por meio de feitiços, que usam outros nomes, é verdade, chamamos de simpatias, mandingas. A Bíblia revela, é tudo envolvimento infernal. E por que as pessoas estão dispostas a ir às trevas? Porque elas têm medo do desconhecido, porque elas têm medo do porvir, porque elas estão cientes de suas próprias fraquezas. Neste mesmo momento, há pessoas que estão consagrando oferendas, ou os que acreditam que se você usar certas cores, você consegue atrair energias para si mesmo. Neste exato momento, nós temos um Senhor bondoso demais para temermos a condução dele sobre a nossa vida. Neste exato momento, nós somos servos de um Deus poderoso demais para que tenhamos medo do que se encontra à nossa frente. Neste exato momento, eu convidarei os servos de Deus a se colocarem de joelhos e nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, a Ti, Senhor, o nosso louvor. Dizemos: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Reconhecemos perante a Tua face, ó Deus, que é porque temos sido sustentados pelo Senhor que estamos aqui. Atravessamos o ano que finda, porque o Senhor nos proveu todos os dias, ó Deus,
Atravessamos o ano porque o Senhor nos livrou de inúmeros perigos. Atravessamos o ano porque o Senhor foi tão misericordioso e bondoso para com cada um dos teus servos. Por isso, ó eterno e maravilhoso Deus, a Ti a nossa gratidão, Senhor, e o nosso louvor. Pai Celestial, obrigado, 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 obrigado. Aceita, ó Deus, nossa gratidão pelas bênçãos da Tua misericórdia. Que seria de nós, não fosse o grande amor do Senhor? Mas vimos a Ti, Senhor Deus, assim prostrados, porque dependemos totalmente do Senhor, vimos a Ti, ó Deus, para pedir ao Senhor, ó Deus, e suplicar que queiras abençoar os Teus servos, ó Deus. Que queiras, ó Deus, nos conceder renovadas porções da Tua misericórdia. Que queiras, ó Pai bendito e amoroso, nos dar do Teu favor. Ao começar, ó Deus, um novo ano de vida, não sabemos, ó Deus, o tempo de vida que cada um de nós tem por Ti determinado. Não sabemos, ó Deus, se hoje ou amanhã o Teu Filho virá para nos buscar. Não sabemos, ó Deus, que situações haveremos de enfrentar, mas basta-nos saber que o Senhor é o nosso Deus, e basta-nos saber que o Senhor tem prometido ser com os Teus servos a cada dia até a consumação dos séculos. Querido Deus, por isso pedimos ao Senhor então, que o Senhor nos proporcione a cada dia que nos deres de vida, graça para andar na Tua presença. A cada dia que nos deres de vida, ó Deus, que o Senhor nos proporcione usufruir do privilégio da comunhão com o Senhor, ó Deus. A meditação na Tua palavra, a comunhão contigo pela oração. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que confirmes os mais nobres e santos propósitos no coração dos Teus servos, a busca pela santificação da nossa vida, Senhor. A busca, Senhor Deus, pela excelência no Teu serviço. A busca sincera, querido Deus, de crescimento espiritual. A busca, Senhor, de outros que ainda não creem em Jesus Cristo, para levar a eles a mensagem que pode salvá-los. Firma, Senhor, pelo Teu bendito Espírito Santo, no coração dos Teus servos, ideais mais elevados. E nos ajuda, Senhor, a apresentar diariamente a Ti os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Abençoa, Senhor, cada vida. Abençoa, Senhor, cada lar. Abençoa, Senhor, os casamentos, promovendo a harmonia e a paz conjugal. Abençoa, Senhor, os lares, fazendo com que todos os relacionamentos sejam de paz e amor. Abençoa, Senhor, esta igreja, este corpo de crentes, dando-nos, ó Deus, crescer em amor, em generosidade, em compromisso, crescer em consagração. Oramos, Senhor, por nossos irmãos que não podem participar deste culto, alguns pela debilidade, pela enfermidade, por estarem fora desta cidade. Oramos pedindo, Senhor, que a eles igualmente abençoes. E eis-nos então, ó Deus, nos primeiros minutos deste novo ano, colocando nossa vida em Tuas mãos como uma oferta e pedindo que ponhas sobre nós as Tuas mãos para muito graciosamente nos abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja convosco, irmãos queridos, a começar hoje e ao longo de cada dia de vida que Deus a cada um de nós der. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o povo de Deus diz: amém. Amém.